Pessoal, graça e paz de Cristo, continuando aqui a minha leitura compartilhada sobre o livro O Fator Melquisedeque de Don Richardson. Quero falar para vocês sobre como o evangelho chegou na Coreia. Com certeza você já ouviu falar sobre bandas famosas do K-pop como BTS, Blackpink. Com certeza também você já ouviu falar sobre os doramas, os dramas coreanos, sul-coreanos que são tão famosos como Pousando no Amor e A Advogada Extraordinária e tantos outros. Mas você já ouviu falar sobre como o evangelho chegou na Coreia? Acontece que o autor desse livro, O Fator Melquisedeque, vai citar que os missionários cristãos protestantes chegaram na Coreia no ano de 1884. Quando eles chegaram lá, eles ficaram sabendo que os coreanos tinham uma crença em um deus que se chamava Hananim. Esse deus, traduzindo para o idioma inglês na época, se chamava o Grande Deus, o Deus que havia criado todas as coisas. E os missionários e também alguns diplomatas cristãos protestantes que haviam chegado na Coreia utilizaram dessa estratégia para pregar Jesus Cristo para o povo coreano, assim como o apóstolo Paulo fez quando chegou lá no Areópago pregando sobre o altar ao Deus desconhecido. Acontece que na Coreia, rapidamente, a palavra de Deus se espalhou pelas vilas, ruas, avenidas, por todos os lugares. Naquela época, pessoal, a Coreia não era dividida em duas, nem norte nem sul. E então, o evangelho cresceu rapidamente na Coreia. Em 1907, houve o grande despertar na Coreia, conhecido como o Pentecoste coreano, em que houve um grande avivamento que realmente trouxe muita alegria e muitos dons espirituais para o povo cristão coreano. Acontece que no ano de 1910 até 1945, o Japão ocupa a Coreia, obrigando os cristãos coreanos a adorarem os relicários de Shinto, que era uma religião japonesa que misturava o Deus Sol com a imagem do imperador japonês. E muitos cristãos foram duramente perseguidos e torturados por causa dessa imposição religiosa. E então, acontece também que por fim da Segunda Guerra Mundial, os russos invadiram também a Coreia e tomaram posse da parte norte. E muitas pessoas que moravam no norte da Coreia fugiram para a Coreia do Sul com medo de serem pegas, de terem as suas propriedades confiscadas. Até porque os coreanos sabiam que a dominação russa era muito pior do que a dominação japonesa. Então, pessoal, a Coreia, a partir desse período da Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, União Soviética e Estados Unidos na época, houve a divisão da Coreia em duas, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, por meio do Paralelo 38. E então a Coreia se dividiu, o Norte passando a ser socialista e o Sul passando a ser capitalista. Houve a Guerra das Coreias, no ano de 1950 a 1953, e muitos cristãos sofreram demais por causa disso. Porém, Deus nunca fica sem testemunho, Deus nunca fica sem voz na história. E depois que a Guerra das Coreias findou, missionários cristãos protestantes vindos dos Estados Unidos e também da Europa passaram a contribuir de forma significativa para os cristãos coreanos. E, gente, uma coisa muito interessante é que atualmente 30% da população sul-coreana se declara cristã e confessam a Jesus Cristo como seu Salvador. E essa estratégia que os missionários naquela época tiveram de pregar Hananim como sendo o único Deus verdadeiro foi maravilhosa e extraordinária, porque os coreanos realmente entenderam que o grande Deus Criador não havia esquecido deles. Havia uma crença também entre os coreanos, na crença Tangun, que afirmava que Hananim, que era o grande Deus Criador, tinha um filho. E esse filho deveria vir ao mundo para habitar entre os homens e salvar o povo coreano de seus pecados. E olha só como Deus é glorioso e se revelou para esse povo do Extremo Oriente, que hoje tem feito tanto sucesso com o seu cinema, a sua música e muito mais. Que nós possamos orar pelos nossos irmãos sul-coreanos e também pelos irmãos da Coreia do Norte, para que Deus proveja para eles o livramento.
E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!